Bom, gente, vamos iniciar, então, o quarto e último bloco da audiência pública sobre diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da estrutura de governança da internet no Brasil. Pediria a todos que tomassem seus assentos. Vamos discutir agora nesse eixo o tema da transparência e também outros temas, em geral, que podem ser colocados aí pelos diversos segmentos. Sobre o tema transparência, cabe lembrar o teor do princípio número 2 do decálogo do CGI-BR, segundo o qual a governança da internet deve ser exercida de forma transparente, multilateral e democrática, com a participação dos vários setores da sociedade, preservando e estimulando o seu caráter de criação coletiva. E o princípio relativo aos processos de governança da internet nos termos da Declaração NET Mundial de 2014, segundo a qual as decisões tomadas devem ser de fácil compreensão, os processos devem ser claramente documentados e seguir os procedimentos acordados, e os procedimentos devem ser desenvolvidos e acordados através de processos multissetoriais. Com relação aos outros temas, as contribuições, como mencionei, são livres e podem tratar de quaisquer assuntos da pauta de governança da internet no Brasil e no mundo. Não há ordem de precedência entre esses assuntos. Então, qualquer manifestação pode ser em relação à transparência ou qualquer outro tema. Quando autorizado pela coordenação da mesa, os participantes interessados em trazer contribuições para a discussão sobre esses dois temas deverão se posicionar em fila junto aos microfones destinados ao setor ao qual se vinculam, conforme informado no momento de inscrição e expresso nos seus crachás. Como vocês podem ver, cada microfone está devidamente identificado entre o setor governamental, empresarial, terceiro setor e comunidade científica e tecnológica. Assim como nos demais eixos, cada intervenção deve ter no máximo 3 minutos de duração. O cronômetro vai também funcionar nesse eixo para ajudar no controle do tempo. Ao final dos 3 minutos, o microfone será desligado. Antes de iniciarem suas intervenções, os participantes devem indicar seu nome, a organização e o estado de origem. As intervenções ocorrerão por ordem de chegada, na fila e em ordem alternadas de setores, começando pelo setor governamental, se tiver algum representante para fazer a manifestação. Lembramos que toda a audiência será gravada e os vídeos serão posteriormente disponibilizados online. As intervenções estão sendo registradas por uma equipe de relatores que elaborará um documento com os posicionamentos e propostas apresentados para cada eixo da consulta. Esse material, além de todas as contribuições recebidas durante a consulta pública do CGI-BR, serão encaminhados ao pleno do comitê. Então, senhores, a partir de agora, as pessoas interessadas em contribuir no bloco de transparência e outros temas podem se dirigir aos microfones. Alguém do setor governamental? Então, vamos começar com o terceiro setor. Por favor, se identifique e pode fazer sua manifestação. Meu nome é Laura, eu sou da Artigo 19. Artigo 19 é uma organização de direitos humanos que trabalha com direito humano específico, que é a liberdade de expressão e acesso à informação. E, justamente por essa nossa característica, nossa recomendação é que o CGI, a despeito da controvérsia, se ele estaria sujeito ou não à lei de acesso à informação, que ele adote institucionalmente os princípios e as práticas previstas na lei de acesso à informação. E eu acho que isso se justifica por conta do caráter público e de relevância, né, que o CGI tem para toda a sociedade brasileira e para toda a internet no país. Eu queria aproveitar meu tempo e ressaltar principalmente o artigo 7 e o artigo 8 da Lei de Acesso à Informação, em que estabelece que o acesso à informação, os cidadãos têm direito de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada,
Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Informação sobre as atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Informação pertinente à administração do patrimônio, utilização de recursos, licitação e contratos administrativos. E informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. O resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativo a exercícios anteriores. Como acabou meu tempo, vou deixar o artigo 8º apenas como uma recomendação de referência. Obrigado. Agora o setor empresarial. Thiago Ayub, o PX Technologies. Quando discutimos o processo eleitoral na última sessão, por diversas vezes levantaram o afastamento das entidades votantes das pautas do CGI, seja pelo longo processo eleitoral, seja pelo desconhecimento ou dificuldades dos assuntos discutidos no CGI. Ter reuniões do CGI transmitidas ao vivo e sob demanda via internet, em nosso entendimento, seria um grande avanço para o engajamento não só dessas entidades, como de toda a sociedade, seja diretamente ou através da imprensa. Essa ação de transparência também atrairia novas organizações, novos debates e até quadros para a governança da internet, como a juventude que aqui nos acompanha. Obrigado. Obrigado. Comunidade Científica e Tecnológica. Oi, eu sou a Gabriela Augusto, estudante de Direito da PUC. Eu estou participando do fórum por meio do programa Youth. E eu queria pontuar um fato aqui que causa um descontentamento em mim e também em parte dos meus colegas da juventude, que, inclusive, é um tema recorrente nas nossas discussões, que é a falta de streaming nas reuniões do CGI. Hoje, as atas elas demoram vários dias para serem postadas e o conteúdo delas é sucinto demais. É estranho que um comitê gestor da internet não tenha streaming em vídeo. Existem fortes argumentos contra a implantação dessa transmissão em vídeo, como, por exemplo, o fato de que informações mais sensíveis deixariam de ser postas nessas reuniões, mas eu queria deixar um questionamento aqui. Será que essas informações, isso representaria uma vantagem tão grande ao ponto de deixar de lado essa ferramenta de mobilização social, que é o streaming? É isso. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ao terceiro setor, Percival. Percival Henriques, Associação Nacional para a Inclusão Digital. Eu creio que esse talvez seja o principal tema a ser discutido aqui, porque se nós, desde que foi colocada a consulta pública pelo governo, nós colocamos um processo evolutivo, né? Não há evolução sem conhecimento, mas não há conhecimento sem um método apropriado, sem um método específico. E nesse meio do caminho, entre você definir o método, você buscar o conhecimento, você se apropriar do conhecimento e fazer dele uma alavanca para o desenvolvimento futuro, você tem algumas armadilhas. Eu sou absolutamente a favor do streamer, mas eu tenho um receio, que não aconteça o que aconteceu na Rússia, quando questionaram a legitimidade das eleições e o governo decidiu botar uma câmera em cada urna. De que adianta você ter a possibilidade se você não tem o direito efetivo, não tem o método, não tem o mecanismo efetivo de realizar aquela possibilidade. Como é que você ia, a partir daquela ferramenta, sem que houvesse um algoritmo, um programa que identificasse rostos e tal, saber se uma pessoa estava, as câmeras foram colocadas lá para saber se a pessoa estava usando, votando mais de uma vez. Então, é um método que joga para a plateia.
Então, a minha questão é o seguinte, por exemplo, é preciso implementar todas as ferramentas disponíveis, inclusive o CGI-BR, começar a praticar aquilo que prega. Nós defendemos dados abertos, defendemos o método de dados abertos, que não é só você dizer que publicou no site. E, por exemplo, o resultado desse próprio fórum veio em PDF, que se você fosse estratificar qualquer dado, tinha que abrir todos os PDF, ler, colocar numa planilha para poder estratificar. Isso é fazer alguma coisa que é contra o que se prega. Então, o problema do streamer é que na hora que tiver streamer, alguém dizer, olha, já tem streamer, ó, legal, então tem que ter streamer, mas tem que fazer primeiro o dever de casa. Então, essa discussão precisa ir muito além do streamer, a discussão de transparência, inclusive, à medida que tiver essas ferramentas, nós precisamos também capacitar aquelas populações para lerem isso. Máquinas podem ler dados abertos, bacana, já tem dados abertos, precisa incentivar o setor acadêmico, as startups, para desenvolver os aplicativos, para que as pessoas usem os aplicativos e se empoderem, a questão do empoderamento a partir da informação. Então, é uma discussão muito mais complexa e não pode, de maneira nenhuma, ficar mascarada por trás da cortina de fumaça do streaming. Então, streaming e mais além. Dados abertos e tudo que a gente pregar de transparência, ferramenta e empoderamento para que as pessoas possam usar isso a favor da sociedade. Obrigado. Setor empresarial. Boa tarde. Eudeu Borges, da Febratel. O CGI deve também ampliar o compromisso de transparência diante da sociedade, promovendo consultas e audiências públicas antes da definição de resoluções e estudos, a exemplo do que já é adotado pelas agências reguladoras. As medidas de transparência e a ampliação da participação social no CGI devem ocorrer paralelamente à importância assumida por esse comitê, conforme vem ocorrendo ao longo dos últimos anos, devendo levar em consideração os meios pelos quais é verificado o atendimento pelos entes públicos dos preceitos da Lei de Acesso à Informação. Qualquer manifestação, oral ou escrita, de qualquer um dos membros do CGI, em qualquer hipótese, deve ocorrer somente após a deliberação de seus membros, obedecidas as regras de governança descritas no Estatuto, para as quais o Síndico Brasil, representado pelo Alex, já fez contribuições ao longo desse documento. Nenhum membro do CGI deve poder se manifestar em eventos públicos e privados em nome do CGI, sem que tenha sido formalmente indicado pelo coordenador do comitê para tanto, ou cuja posição a ser defendida não tenha sido objeto de discussão e aprovação no Conselho. O instrumento legal que formalizará a reestruturação do comitê gestor da internet deve estabelecer as condições de contorno para gastos com pessoal, passagens e da representatividade do comitê em eventos nacionais e internacionais, que devem ser objeto de aprovação de plano atual orçamentário. As medidas de transparência devem ser estendidas ao NIC, pois, apesar dessa entidade se configurar como privada, é ligada ao CGI e financiadora das atividades do Comitê Gestor de Internet. Em relação ao NIC, essa medida se afigura mais importante devido à exclusividade concedida pelo CGI para exploração dos domínios .br. Assim, defendemos que o instrumento legal que formalizará a reestruturação do CGI também defina as condições de contorno a serem observadas na aprovação de seus planos anuais orçamentários, assim como as demais condições sugeridas nessa contribuição nesse eixo. Obrigado. Obrigado. Agora a comunidade científica e tecnológica. Obrigado. Sérgio Amadeu, Universidade Federal do ABC. Eu quero concordar aqui com o Thiago Ayup, a Gabriela e a Laura, e colocar os 4 pontos que eu considero fundamentais para a transparência. Primeiro, que a transparência deve ser ativa. A transparência, ela exige uma postura de accountability, exige uma postura propositiva de transparência. Segundo, todos os dados do CGI e dos seus órgãos correlatos devem ser dados abertos, legíveis para máquinas. Terceiro, as reuniões do CGI devem estar online. Não tem cabimento o comitê gestor da internet não ter a reunião dos seus conselheiros
abertas em streaming na rede. Não tem o menor cabimento, porque o CGI não trabalha com documentos sigilosos. O CGI trabalha com um modelo de governança da internet que é mais do que o público estatal. É um commons, é algo que interessa a todas e a todos. Logo, o streaming não está contraposto nem a que todos os documentos do CGI sejam públicos e publicizados. Uma coisa não é contraposta à outra, como alguns querem fazer crer. Não é contraposto. Dá para ter dados legíveis por máquina, dá para ter transparência ativa, dá para ter documentos publicizados e públicos, e dá para ter streaming nas reuniões. E eu quero dizer mais, o streaming nas reuniões não é só necessário por causa da transparência. Ele é necessário também para o engajamento da sociedade. Os pesquisadores, os estudantes, os jornalistas e as jornalistas, elas e eles podem ter interesse em acompanhar os temas cruciais da governança da internet. Isso é educativo, isso é fundamental, isso gera participação que todos nós queremos. Logo, não tem o menor sentido que até hoje não tenhamos streaming nas reuniões do CGI. Obrigado. Obrigado. Terceiro setor, Bia, você. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bia, eu sou do Coletivo Intervozes e da Coalizão Direitos na Rede. Eu acho que a gente já tem que lançar uma campanha aqui, reforçando o que o Percival colocou, que é hashtag streaming e além. Né? Porque acho que a gente tem que começar a fazer essa campanha também para não ficar só no streaming, reforçando isso. Sobre a questão da participação, acho que é importante pontuar nessa audiência o quão difícil foi este fórum acontecer. Quem acompanhou um pouco os bastidores e quem tem conseguido acompanhar um pouco as discussões do Comitê Gestor da Internet sabe que esse fórum esteve ameaçado. Então, acho que é fundamental a gente afirmar, enquanto um mecanismo central de participação da sociedade e dos diferentes setores no Comitê Gestor da Internet, a realização anual do Fórum da Internet no Brasil. E sei que muito do esforço para este fórum acontecer, para além do comprometimento dos conselheiros, foi da equipe do CGI. Eu acho que a gente precisa... Uma salva de palmas aqui para os trabalhadores e trabalhadoras do Comitê Gestor da Internet que fizeram esse fórum acontecer. E, em nome da Coalizão Direitos na Rede, eu faço esse agradecimento público aqui a vocês. Em relação, indo ao além, streaming e além, sobre os mecanismos de transparência e participação, acho que é fundamental que esse decreto, que vai ser o resultado dessa consulta, isso já foi dito, acho que no primeiro bloco de intervenções, também seja submetido à consulta pública. Acho que fizemos, inclusive, alguns debates ao longo desse evento sobre o quão bem-sucedido foi o processo de elaboração do Marco Civil da Internet, e acho que é um exemplo que a gente pode seguir. O Marco Civil passou por uma consulta genérica e depois o seu texto foi submetido à consulta pública, assim como o seu decreto de regulamentação passou por uma consulta mais geral e depois houve uma submissão do texto final. Então, nós, da Coalizão Direitos na Rede, achamos fundamental que o texto do decreto, que eventualmente venha substituir o decreto de 2003, também seja submetido à consulta pública. E, por último, acho que é fundamental garantir, neste processo de transição, se houver uma mudança no decreto, na estrutura de funcionamento do Comitê Gestor da Internet, que os conselheiros atuais, que o mandato atual seja o responsável por conduzir essa transição. Acho que é fundamental a gente garantir o mandato dos conselheiros que foram recém-impulsados esse ano. A gente acabou de sair de um processo de eleição e acho que cabe a esta gestão do Comitê Gestor da Internet conduzir qualquer transição do ponto de vista do formato e de eventuais mudanças que precisem acontecer e definir, inclusive, um cronograma que seja... ao qual seja dado transparência, inclusive possibilidade de incidência e de participação em relação a isso também. Obrigada. Obrigado. Setor empresarial. Boa tarde. Eu, de novo, Mário Brandão, da ABCID, Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, Lan House Cybercafés. Eu vou pedir licença para fugir um pouquinho do tema, embora o tema seja recorrente, só para poder comunicar que o Banco Central baixou um comunicado que chegou a mim hoje, 31379, de 16/11/2017, estabelecendo que alerta sobre usos recorrentes e perigos
de uso de moedas criptográficas. E o item 6 diz que é ilegal a transferência de recursos internacionais através de moedas virtuais, seja ela Bitcoin ou qualquer outra. Meu ponto é, gente, não tem como não fazer uma transferência internacional ao simplesmente comprar um Bitcoin. Qualquer ato que se relacione a Bitcoin significa transferência internacional de recurso. É não entender o assunto. Eu acho que se o CGI quer realmente entender o seu papel, não é restrito apenas à internet. É a internet das coisas, é blockchain, como foi extremamente discutido aqui, e a miopia governamental que consegue legislar um negócio desse e dizer que se eu eventualmente estiver comprando um Bitcoin, na prática, eu estou ilegal. E se eu estiver vendendo um Bitcoin, ou se eu estiver minerando um Bitcoin, desculpa, na prática, eu estou ilegal. Então, o Banco Central acaba de emitir uma nota dizendo que o que eu faço lá na minha lan house é ilegal. E eu passei por isso umas 20 vezes. Gente, a capacidade que existe, e deveria ser uma coisa, desculpe, aí pegando o gancho das coisas, deveria ser um processo de legislação, deveria ser um processo de regulação transparente. Sempre que se fosse relegislar sobre alguma coisa do tipo, seja internet das coisas, seja blockchain, seja qualquer tipo de coisa que seja inovação tecnológica, o CGI deveria ir, como disse a colega, além e tomar a dianteira desse processo e discutir isso socialmente. Isso não pode ser uma coisa resolvida em gabinetes entre quatro paredes por 2 ou 3 pessoas que não têm a menor ideia do que se está tratando. É um absurdo que a gente viva num país em que, infelizmente, todos são sujeitos a decisões que não são feitas de maneira democrática, transparente e participativa. E acho que o único ator que eu vejo no horizonte capaz de tomar para si a responsabilidade de pelo menos os 3 vetores que eu vejo de mais importantes para o posicionamento tecnológico do Brasil, que é a internet das coisas, blockchain, toda a cadeia derivada de criptomoedas e etc., e internet de maneira geral, é o CGI. E se o CGI não tomar a frente desse processo, desculpa, a gente está ferrado. Obrigado. Obrigado. Comunidade Científica e Tecnológica. Boa tarde. Mark Datzgeld, mestre em Governança da Internet pela Unesp. Meu comentário, na verdade, é sobre procedimento. Se nós vamos, a partir de aqui, pensar uma nova maneira de abordar essas temáticas de como vai ser tratado, os fóruns, os novos espaços de debate, então eu queria levantar uma questão que é a seguinte: quando imprimiram aqui no fórum as nossas etiquetas, que são o nosso identificador dentro dessa comunidade aqui, ela veio acompanhada de um código de barra que, até onde eu me recordo, não foi previamente avisado e não foi consentido que ia ser assim. Mas, do ponto de vista de organizador de eventos, eu compreendo a praticidade de você ter uma contagem de pessoas e entender o fluxo do evento. Eu acho isso, na verdade, muito positivo. Pode ser usado para melhorar o fórum em reuniões futuras que nós vamos participar. No entanto, salvo um engano muito grande, eu não encontrei, tanto no site do fórum, como em nenhum outro procedimento, que seja ata do CGI ou similar, os termos de uso que vão ser aplicados. Esses dados estão sendo coletados de todas as pessoas que estão atendendo ao fórum. E, na verdade, eu gostaria de solicitar a assessoria aos integrantes do comitê do CGI, a todos que estão envolvidos nesse processo, não denunciar isso como uma prática negativa, porque pode ser usado positivamente para a comunidade, mas esclarecer em que termos vão ser usados esses dados, porque existem várias dimensões que você pode usar esses dados. Você pode, desde usar eles para você fazer um controle de entrada e saída, entender que palestras que foram bem-sucedidas e quais não, até, de repente, algum conselheiro tem um desafeto pessoal e quer seguir e sacar quais são os movimentos deles dentro desse espaço. Isso daí está dado se a gente não tem um termo de uso em cima, que a gente assinou e consentiu. Então, olhando para frente, eu gostaria de sugerir que isso seja implementado de uma maneira clara e transparente e acessível, que se existe, não está no site, pelo menos até onde eu consigo compreender. E 2, daqui para frente, que nós, a partir das nossas próximas reuniões, tenhamos isso estabelecido. Então, esse é o meu comentário. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Terceiro setor. Boa tarde, meu nome é Guilherme Alves, sou jornalista aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Observatório da Juventude e falo como integrante do grupo de jovens que são participantes e ex-participantes do programa Youth, que estão aqui no fórum.
muito em conta do que a gente apresentou no tópico de composição do CGI, a questão dos dados de participação dos setores, nós sustentamos a necessidade de criação de indicadores relacionados às reuniões que abordem tópicos como as listas de presença, as deliberações e votações realizadas, a atuação específica de cada setor, dentre outros. A análise desses dados é super importante para a gente embasar como os setores participam do comitê e também embasar qualquer tipo de alteração que a gente possa vir a fazer em termos de composição de vagas e distribuição de setores. Obrigado. Obrigado. Comunidade Científica e Tecnológica. Boa tarde, meu nome é Cindineia Cantanhede, eu sou de São Luís do Maranhão e também represento o IUF Fórum BR. E dando continuidade às discussões pelos participantes e ex-participantes do programa IUF, no que se refere à transparência financeira, nós defendemos a divulgação detalhada e discriminada de gastos do NIC-BR, que são direcionados ao CGI-BR, especialmente as despesas relacionadas a viagens e estadias, feiras, congressos e patrocínios, incluídos programas de participação, como os próprios IUF Fórum BR e IUF IDF. Aproveitamos esse espaço para ratificar a importância do CGI-BR, estruturar os programas de fellowship, as bolsas de participação, como política perene da instituição, a exemplo da Internet Society e da AI, incluindo o suporte à participação de jovens nos diversos fóruns de governança da internet no Brasil e no mundo, reafirmando a relevância de que esses programas sejam estabelecidos visando a continuidade, aprontando clareza na estruturação e critérios de seleção dentro desses projetos. Ressaltamos também a necessidade de apoiar os projetos que surgiram a partir da iniciativa desses jovens, como grupos de pesquisas e atividades voluntárias que estão sendo desenvolvidos em diversas localidades do país, visando o fomento e disseminação dos debates e engajamento na governança da internet como uma ferramenta de retornar nossas comunidades às vivências e aprendizados que adquirimos através da nossa participação nos programas. Reiterando que parte fundamental na construção de um espaço democrático da governança da internet é também o reconhecimento e apoio para a juventude que tem se mobilizado para contribuir com essa construção e que é representada por nós aqui presentes. Muito obrigada. Obrigado. Terceiro setor. Flávia Lefebvre, Proteste, Associação de Consumidores, Coalizão Direitos na Rede de São Paulo. No tópico relativo à transparência, nós gostaríamos de propor, em consonância com a nossa proposta de composição e daquela base, né, de setorial, de grupos setoriais, que o NIC-BR tivesse representantes em cada um desses grupos e que as pautas dos diversos departamentos do NIC-BR, considerando que o NIC é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet, tivesse, de alguma forma, integrado com as discussões de temas e políticas em curso dentro do CGI e que, ao final de cada ano, houvesse a publicação pelos diversos departamentos do NIC, das suas pautas mínimas de atividade. O objetivo, quero deixar bem claro aqui, não é engessar o NIC, muito pelo contrário, o NIC tem mostrado um alto grau de eficiência, mas o que a gente quer é ampliar a transparência e a possibilidade de participação de diversos setores na definição de pautas a serem tratadas pelo NIC-BR. Então, haveria, ao final de cada ano, uma publicação de uma pauta mínima definida no contexto da participação de múltiplos atores, né, que ficaria por um tempo aberta para sugestões, etc., fecharia-se essa pauta e, no final do ano seguinte, haveria também a publicação de um relatório com a prestação de contas daqueles projetos que ficassem apresentados como atividades a serem realizadas no ano anterior. Era isso. Obrigada. Próximo, setor empresarial. Obrigado. Alexander, pelo Cine Telebrasil. Consideramos fundamental que no Estatuto do CGI e do NIC-BR estejam formalizados os mesmos compromissos legais de transparência dos órgãos do Poder Executivo do governo brasileiro. Para a total transparência do processo e garantir que as escolhas e decisões ocorram em linha com as atribuições do CGI e políticas do governo,
As atividades de contratação e compra de equipamentos do NIC-BR devem passar por um processo de RFP ou outro procedimento próprio de conhecimento público, publicado na página da instituição, com prazo e escopo determinado, estando as iniciativas sujeitas à auditoria externa e à lei de transparência. Tal medida permitirá total transparência do processo e o ingresso de todos os interessados, contribuindo para as melhores escolhas. As medidas de transparência sobre o NIC-BR devem incidir ainda sobre os exercícios como o registro de nomes de domínio, projetos técnicos e de infraestrutura para a internet, medidas e políticas de segurança, realizações de estudos, entre outros. Quanto aos critérios de alocação, destinação e liberação das verbas em projetos de infraestrutura, pessoal e pesquisa, recomenda-se que sejam sempre submetidos ao escrutínio e decisão exclusiva do Conselho do CGI. Decisões estratégicas, como, por exemplo, a localização dos PTTs, devem considerar apenas critérios técnicos, custo e acessibilidade, expressos em políticas aprovadas pelo CGI e conhecidas por todos os interessados, não ficando apenas sob a decisão do NIC e a ele restrito. Também as decisões que impactam em custo para terceiros, como, por exemplo, a migração do IPv4 para IPv6, devem ser precedidas de discussões prévias com os agentes envolvidos e as recomendações a serem expedidas só podem ser objeto de decisão consensual ou por maioria absoluta dos interessados. Nesse sentido, vale complementar que aos representantes do NIC-BR não deve ser atribuída qualquer autonomia para a tomada de decisões que impactem outros atores da internet sem aprovação do Conselho Gestor da Internet. E medidas mais simples, mas não menos importantes ou necessárias, são a divulgação mais ágil das pautas, como já foi, inclusive, objeto de outras manifestações, e das atas de reunião do Conselho, das pautas e das atas de reuniões do NIC, assim como a divulgação dos relatórios de participação em eventos internacionais, divulgação de patrocínios de eventos, bem como os recursos utilizados. Muito obrigado. É só um esclarecimento aqui que eu recebi do pessoal da assessoria do CGI para esse evento em relação ao questionamento que foi feito do uso do código de barras. Sem prejuízo da recomendação, da sugestão feita de que isso deve ser tornado público e claro, o esclarecimento é que o código de barras é exclusivamente usado para contagem e comprovação da participação das pessoas que se inscreveram no evento. O próximo setor, a comunidade científica, acadêmica, tecnológica. Legal. Obrigado. Boa tarde. Tiago Novaes, pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal Fluminense, bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa, secretário-geral da Associação Brasileira do Rádio Digital. Eu gostaria de qualificar um pouco a noção de transparência ativa, no sentido de que ela pode ser muito bem utilizada no Brasil, especialmente, que é um país que detém, possivelmente, o melhor sistema de TV digital do mundo e que não transmite apenas imagem em alta definição para a casa das pessoas, mas pode transmitir também dados. Nesse sentido, o Brasil é conhecido no mundo por ser o país onde há mais televisores nos domicílios das pessoas do que geladeiras. E se o CGI-BR gostaria de considerar a possibilidade de aceder a mais pessoas e enviar os orçamentos, a agenda eleitoral, todas as informações que hoje são disponibilizadas para atendimento, das leis de acesso à informação tão vastamente conhecidas no Brasil, que ele considerasse, sim, negociar, talvez, com radiodifusores a possibilidade de enviar esses dados para a caixinha receptora que estará disponível na casa das pessoas cada vez mais, especialmente daquelas que hoje compõem aí as classes C, D e E, que estão recebendo, via Bolsa Família e cadastro único, o set-top box com perfil C Ginga, onde elas poderão navegar nos seus domicílios a todas essas informações. Não se trata aí de nenhum malabarismo, de nenhuma invenção totalmente fora do razoável, mas a gente poderia estar atendendo, estar fazendo chegar as informações do CGI, do Conselho Gestor da Internet do Brasil, à casa de todos os brasileiros, no horizonte aí daquele Brasil que, por enquanto, não se sabe ainda qual vai ser a agenda digital, porque já se postergou para 2023, mas pelo menos as 12 milhões de caixinhas que estão chegando no litoral brasileiro
nas grandes densidades populacionais, essa caixinha poderia também funcionar com esse mecanismo de transparência ativa, né? E que isso talvez fosse até um bom exemplo para que prefeituras, governos estaduais, municipais também investissem nessa tecnologia para a promoção de transparência, enviassem programas sociais, dados, tal como é o programa 4D, que funciona ali em Lucas do Rio Verde, ali, enfim, as emissoras públicas têm investido nisso. Fica aí uma sugestão técnica, política, enfim, de aprimoramento dos mecanismos de transparência ativa do CGI. Obrigado. Terceiro setor, Zanata. Rafael Zanata, líder do Programa de Direitos Digitais do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bom, o primeiro ponto, já que o debate é sobre transparência, é importante lembrar que essa consulta pública começou de modo não transparente, o que foi motivo de ampla repercussão internacional negativa. E, felizmente, houve um contorno, de modo que a discussão agora se dá no âmbito do CGI, que era de onde deveria ter começado a discussão de modo endógeno. É importante esclarecer isso. Com relação ao debate de streaming, para o IDEC, nos parece inconcebível não adotar streaming nas deliberações do CGI diante de uma cultura institucional no qual o próprio Conselho Diretor da Anatel e o Pleno do Supremo Tribunal Federal já adotam transmissões por streaming de modo a efetivar uma política de participação democrática que, inclusive, está no Marco Civil da Internet como um dos objetivos do uso e da governança da internet. O IDEC tem também 3 propostas que estão relacionadas com o que já foi colocado aqui. Primeiro, que concordamos com a proposta do artigo 19 de que o CGI pode, de modo espontâneo, internalizar procedimentos da Lei de Acesso à Informação, por mais que não esteja obrigado juridicamente a seguir a lei por não ser membro da administração pública. Mas ele pode, de modo espontâneo, institucionalizar e procedimentalizar a efetividade do acesso às informações, por meio de uma Secretaria de Transparência a ser criada no âmbito do CGI. Segundo ponto, é importante que o CGI se coloque na discussão, no âmbito de sua reforma, a possibilidade de uma ouvidoria, em que preste contas de modo independente e faça uma autocrítica aos processos e falhas que eventualmente podem decorrer na sua nova formatação. Essa ouvidoria pode ser de extrema importância no momento de experimentação e de teste de novos modelos institucionais no âmbito do CGI. Terceiro ponto, a procedimentalização de indicadores de desempenho e de modos de votação dos seus conselheiros no novo formato que nós esperamos que seja paritário, que tenha 5 cadeiras para cada setor, de modo a efetivar o que já foi feito um esforço por parte do IUF. Eu parabenizo o IUF por ter produzido dados, porque a produção desses dados deveria acontecer pelo próprio Comitê do Gestor da Internet, caso já existisse esse tipo de procedimentalização. Então, qualquer reforma do CGI para a efetivação de transparência tem que ser para melhor. Nós não admitimos nenhum tipo de retrocesso no Comitê Gestor da Internet e há, sim, muito a que ser melhorado. É importante que se faça autocrítica e que se pense de modo prospectivo em reformas que vão aprofundar a experiência multissetorial e democrática desse órgão que é amplamente elogiado mundo afora. Obrigado. Obrigado. Setor empresarial. Eduardo Parágio, e agora vou falar como um dos representantes do NIC. Na verdade, eu gostaria de deixar claro alguns aspectos que foram levantados aqui. O CGE não é um órgão de governo, deixando bem claro. O CGE é uma construção multissetorial com a participação de todos. A entidade NIC, que gera os recursos para a sobrevivência do CG, ela tem, sim, auditorias anuais ou bianuais, auditorias feitas com empresas renomadas do mercado, justamente para ter a transparência. Além disso, são publicados relatórios de todas as atividades anuais do NIC, que, evidentemente, são encaminhadas pelo Comitê Gestor da Internet. Todas as atividades que o NIC realiza hoje tem como premissa uma indicação vinda do Comitê Gestor da Internet para um desenvolvimento de um determinado projeto. Isso, por exemplo, nas áreas de pesquisa, todo mundo conhece aqui o CETIC, na área de segurança, o CERT, na área de projetos de PTT e desenvolvimento IPv6 e IPv4, que se acabou e não tem muito mais o que fazer, e assim por diante. Então, existe toda uma diretriz que é vinda do Comitê Gestor da Internet, para que o NIC execute esse tipo de trabalho. Cursos, por exemplo, cursos de IPv6 foram dados, cursos de segurança,
tem N atividades, e tudo isso está nos relatórios anuais publicados pelo NIC, que estão disponíveis no site. Todas as atas do comitê gestor passaram a ser públicas. Então, acesso a números, informações, apoios ou coisa desse tipo se encontram nas atas e estão publicadas através das resoluções. Agora, evidentemente que temos muito que melhorar. E as críticas construtivas são bem-vindas e a gente não vê nenhuma dificuldade nesse tipo de situação. E acho que tem que ser melhorado. Então, vamos trabalhar. Se existe algum ponto ainda que não está sendo atendido hoje, evidentemente que a gente pode trabalhar e melhorar esse ponto. Acho que todos nós que somos conselheiros do CG temos o maior interesse que a transparência seja efetiva e que todos sintam que exista a transparência. Ela não é só um nome escrito transparência. Então, acho que valeria... Me coloquei aqui para falar a respeito disso, porque eu sou um dos representantes do setor empresarial, e acho que é importante a gente deixar claro que existe, sim, uma preocupação enorme dos conselheiros, do Pleno e de todos que estão envolvidos nesse processo para que a transparência seja plena. Obrigado. Obrigado. Comunidade Científica e Tecnológica. Kimberly Anastácio, Lapin, Universidade de Brasília e etc. Apenas um apontamento bastante limitado e simples em relação à situação da transparência, na hipótese em que o modelo adotado é o modelo proposto pelo Parágio e o resto do pessoal que está aqui em consenso. Destacar somente a necessidade de que haja alguma transparência mínima, uma abertura mínima dos processos que vão ocorrer dentro dos comitês, dos conselhos de base e dos conselhos intermediários. Por exemplo, estarmos abertos à possibilidade do terceiro setor acompanhar as escolhas de representantes do comitê do conselho de base para o conselho intermediário e do conselho intermediário para o conselho pleno, e vice-versa, a gente conseguir os outros setores também acompanharem, de alguma medida, os processos que estão acontecendo dentro dos conselhos de base intermediários das outras entidades. Mais ou menos no que já acontece hoje nas eleições do CGI, em que não tudo é aberto, por exemplo, quem vota em quem, mas a gente tem como acompanhar, em alguma medida, como se dá o processo de escolha. Estou colocando aqui só o exemplo da escolha de representantes para os conselhos, mas isso acho que se encaixa com outros processos também que precisam ser minimamente transparentes entre os diferentes setores, caso a proposta ser adotada seja essa de conselhos de base, conselhos intermediários e camadas para o CGI. Obrigada. Obrigado. Terceiro setor. Boa tarde a todos. Eu, Tiago Tavares, eu vou falar aqui em nome das entidades que me elegeram como conselheiro do terceiro setor. As entidades que eu represento, elas sugerem as seguintes sugestões em relação à transparência. São 10 itens. Item 1, publicação de editais públicos e regulares para selecionar entidades sem fins lucrativos interessadas em receber doações de bens móveis e equipamentos de informática, redes e TICs, que não estejam em uso ou que, a critério do NIC-BR, devam ser descartados. 2, divulgação regular, em sessão própria do site do CGI, de todos os relatórios de viagem dos conselheiros, consultores e convidados externos que venham a participar de reuniões e eventos internacionais com passagem ou diárias custeadas pelo CGI. Divulgação de todas as atas completas das reuniões e reclassificação de todas as resoluções reservadas anteriores a 2014, que deverão ser publicadas na íntegra no site do CGI. Publicação das atas das reuniões plenárias do CGI em até 15 dias da data de sua realização. 5, publicação das pautas das reuniões ordinárias do CGI com pelo menos 5 dias de antecedência à data da reunião. Publicação em sessão própria no site do CGI da prestação de contas dos projetos externos e dos eventos que venham a receber apoio do CGI ou do NIC. Definição e divulgação regular de indicadores de gestão, tais como assiduidade e participação dos conselheiros em grupos de trabalho, comissões temáticas internas e externas, reuniões plenárias, eventos, cursos e demais atividades realizadas ou apoiadas pelo CGI. Elaboração de política adequada para identificar e endereçar eventuais situações que possam ensejar conflitos de interesse de conselheiros e funcionários nas diversas instâncias de participação
e nos processos decisórios que envolvam o CGI. E, por fim, uma sugestão até que já foi feita aqui pelo Zanata, criação de um ombudsman para receber e endereçar sugestões, reclamações, denúncias, etc., e zelar pela aplicação das políticas de transparência, ética e compliance. Ressalte-se, por fim, que a implementação das sugestões acima podem ser feitas através de resolução do próprio CGI, não dependendo, portanto, de norma ou ação governamental específica. Muito obrigado. Obrigado. Comunidade Científica e Tecnológica. José Luiz Ribeiro, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Rio de Janeiro. Eu queria chamar a atenção aqui para a questão da transparência no planejamento das pautas estratégicas do CGI para cada período de gestão, especialmente para o período atualizado anualmente. Eu faço parte do CGI, estou há 3 meses participando do CGI, não sei qual é a pauta do CGI para os próximos 3 anos, muito menos metas que a gente deva buscar, perseguir e atingir. Nós vivemos numa cultura, e isso é para o Brasil inteiro, a cultura do improviso e do famoso jeitinho brasileiro, onde a gente resolve as coisas na medida que elas aparecem. Então, muitas coisas a gente consegue resolver com competência e capacidade, mas a gente percebe que culturas que, de outro lado, planejam, antecipam situações e conseguem administrar eventuais problemas, têm, na média, melhor resultado do que nós vemos na nossa cultura brasileira. Então, precisamos desmistificar um pouco essa questão do jeitinho, do improviso e trabalhar com planejamento prévio. Conhecer a pauta do CGI para cada período e atualizá-la anualmente para que todos, isso transparência, saibam o que nós vamos discutir, como vamos discutir e até onde queremos chegar. Um outro aspecto relativo, não exclusivamente à transparência, mas à operacionalização das funções do CGI, nós entendemos que as funções operacionais sob responsabilidade do CGI devem ser executadas por um ecossistema de organizações de suporte ao CGI e à internet do Brasil. Cabe exclusivamente ao NIC a operação do registro BR, a distribuição de blocos e endereços IP e AS por delegação do LACNIC, a operação do CERT-BR e a secretariar o CGI. As demais funções atuais e futuras devem ser objeto de revisão, considerando necessidade de ampliação de escopo e volume de demandas operacionais relacionadas com o funcionamento da internet do Brasil e que não necessariamente terá competência e capacidade para o NIC absorver. Sem demérito ou críticas para as atuais funções desempenhadas pelo NIC, entendemos que há necessidade de um modelo distribuído com a participação de outras entidades com comprovada competência nos diversos temas ligados à operação de funções relevantes à governança e à sustentação da internet no Brasil. Obrigado. Terceiro setor. Percival Henriques, Associação Nacional para a Inclusão Digital. Eu vou falar aqui uma parte também como conselheiro do CGI, membro do Conselho de Administração do NIC nos últimos 2 mandatos. Eu acho assim, a primeira coisa... Primeiro, tem uma questão que me vem à cabeça agora, e eu estou bastante à vontade para dizer isso. Eu me declaro comunista, sou comunista, tenho convicção disso, né? Mas aqui eu me vi a maior parte do tempo defendendo proposta neoliberal, proposta liberal, e as empresas as empresas que trabalham basicamente no mercado, que defendem coisas estatizantes, de status. Isso é um negócio assim, sinais dos tempos. Mas, voltando, né, Alex? Voltando à questão, eu acho assim, que, do ponto de vista de prática, de governança corporativa, o NIC, o CGI, ele é extremamente eficaz nesse sentido, ou bastante eficaz, porque, inclusive, compete dentro de um mercado basicamente estruturado e agressivo, que é o mercado de nomes, né? Dentro do Brasil, por exemplo, os novos domínios, os domínios genéricos, as empresas que são fortes, são empresas cada vez maiores, elas estão se juntando, não conseguiram, e reclamam, inclusive, porque tem uma deficiência na América Latina, porque exatamente não conseguem vencer o CGI. Agora, não basta a questão da governança corporativa ser eficaz, porque
você precisa ter a população como aliada. Essas colocações todas, algumas bastante pertinentes, outras um tanto quanto desinformadas, refletem a necessidade exatamente de você, além da governança corporativa, e para que ninguém diga que essa questão de transparência é para corrigir erro corporativo, erro de gestão, para corrigir isso tudo. Quer dizer, eu dou meu testemunho aqui, que nesses 6 anos nós não vimos nenhum desvio, nenhum nível que desabone a administração atual do NIC, por exemplo. Agora, não dá para você ficar confiando na palavra do Percival, ou do que vier a suceder o Percival. É preciso que, inclusive, para que se tenha a tal melhoria contínua, você tenha a participação de todos, inclusive para sugerir pontos de melhoria. Então, é extremamente importante, além da prática corporativa correta, ajustada e compatível com melhores práticas no cenário internacional, você também tenha a informação e preparar, inclusive, as pessoas para que possa consumir e, a partir dessa informação, sugerir melhorias. Obrigado. Setor empresarial, por favor. Complementando aqui o que o Percival disse, Eduardo Parajo novamente, reforço as palavras do Percival, não na parte do comunista, mas o restante. Sacanagem. Não, mas é o seguinte, com relação à transparência, e eu acho que tem um outro tema que é importante também, que a gente colocou na nossa proposta, que é a questão do accountability. Quer dizer, você realmente ter mecanismos que você possa não só ver a questão da transparência, mas como foi feito o processo para essas questões. E aí eu vou tocar num ponto que o Alex colocou com relação aos processos de compra de equipamentos, de investimentos em PTT e tudo mais. Tem todo um procedimento hoje dentro do NIC de propostas, de RFP, de lançamento das informações para o mercado, para que os concorrentes, seja eles principalmente na esfera de hardware, possam estar participando de todos os processos. Como o Percival colocou bem, nesse período que a gente está lá participando da gestão, a gente tem acompanhado muito de perto dentro do Conselho. Mas vou encerrar o assunto NIC, porque eu acho que é importante a gente voltar para o assunto CG, que é o principal tema da nossa discussão aqui. Existe realmente uma relação que vai ter que ser depois tocada, que é a relação CGI-NIC, mas eu acho que é importante a gente focar, principalmente agora, nesse momento aqui, exatamente nas questões relativas à transparência do comitê gestor, a questão de accountability, que eu acho que é importante também no comitê gestor, para que a gente possa ter inputs e construir uma proposta de ampliar esse processo para que todos tenham acesso a essas informações e que não tenham a impressão de que isso não está disponível. O comitê tem publicado as suas atas. Acho que a sugestão que foi do Tiago, de que essas atas estejam publicadas em prazo menor, eu acho que é prudente, acho que a gente tem condições de implementar isso rapidamente agora mesmo, não precisa de tanto esforço, mas eu acho que seria muito bom, eu como conselheiro aqui, aproveitar esse momento e escutar mais detalhes com relação ao que existe de dúvida com relação à transparência do modelo que está hoje posto, está funcionando, para que a gente tome providências de imediato no sentido de evoluir esse processo. Obrigado. Obrigado. Terceiro setor. Além das sugestões práticas já colocadas pelo Alexander, pelo Tiago, pelo Rafael, eu queria sugerir que seja criado um canal online para apresentação de pedidos de informações, que esses pedidos de informações, inclusive, possam ser feitos de forma anônima e sem dizer para qual objetivo eu quero essa informação, porque, uma vez que a cultura de transparência deve ser a cultura do CGBR, não a de sigilo e de controle de informações, e que sejam estabelecidos procedimentos para respostas a esses pedidos de informações, e adoção de outras práticas de transparência ativa, como o Sérgio falou, a adoção de padrões abertos. Então, não só a publicação dos relatórios financeiros, mas que esses relatórios, por exemplo, sejam disponibilizados em formatos abertos. Eu acho que isso tem bastante relevância, principalmente nesse contexto em que a gente discute um novo desenho para o CGI-BR,
Se a gente está falando em ampliar a participação, o acesso à informação é um dos requisitos básicos para que a participação seja efetiva, informada e consistente. É isso. Por favor, representante do setor empresarial. Muito obrigado. Alex, do Sindicato Brasil. Bom, eu vou agora falar de improviso aqui, e até que fiz questão de falar antes de você, Flávio, para te dar a oportunidade de também comentar o que eu vou falar. Mas eu acho o seguinte, o setor de telecomunicações esteve presente aqui nesse evento hoje, né, na crença de que nós teríamos um debate democrático aqui, onde várias ideias pudessem ser colocadas aqui de forma aberta e transparente, buscando o aperfeiçoamento real do atual modelo de governança, estrutura do CGI, etc. Várias ideias foram colocadas aqui e, diferentemente do que eu ouvi um comentário hoje pela manhã, dizendo que o setor de telecomunicações, que a internet não é telecomunicações, eu nunca disse que telecomunicações é internet, nem internet é telecomunicações. Né? A gente sempre defende que, na cadeia de valor da internet, né, os agentes todos que atuam hoje nessa cadeia, eles devem ter, né, equilíbrios, estar equilibrados no sentido de que todos, num equilíbrio da cadeia, todos possam, numa solução ganha-ganha, né, praticar o desenvolvimento da internet brasileira no nosso país. E agora o CGI, os atuais membros do Conselho do CGI, têm um grande desafio, porque dentro das manifestações e ideias colocadas, algumas aqui são absolutamente inconciliáveis, né? Nessa sessão, por exemplo, algumas são bastante alinhadas e fácil de serem compiladas e colocadas no documento das diretrizes. Entretanto, outras, principalmente na parte da manhã, não são, né? Então, o que a gente espera que a nossa proposta que a gente apresentou hoje para os diversos eixos, né, seja considerada e que, eventualmente, nesse trabalho que vocês vão ter até o começo do mês de dezembro, se não me engano, porque acho que vai ser no comecinho de dezembro que vai ser encaminhado ao MCTIC, que o CGI justifique, né, as razões pelas quais estará propondo algum tipo, apesar de todas as recomendações que foram colocadas, todas as propostas, que faça um documento justificando as razões e as decisões para o encaminhamento dessas diretrizes ao MCTIC, né? Porque não considerou uma determinada alternativa e considerou uma outra. Quais os impactos, por exemplo, o Parágio fez um comentário aqui, uma contribuição que eu não conheço, conversei com ele ontem à noite, eu não conheço essa proposta que foi apresentada pelo Parágio, não sei qual é o impacto dela no que diz respeito ao equilíbrio realmente dos agentes, de representatividade dos agentes na cadeia de valor. Terceiro setor, por favor. Obrigada. Flávia Lefebvre, Proteste, Consumidores, Coalizão Direitos na Rede. Eu quero aqui justificar a minha posição com relação a relatórios de atividades do NIC, né? E fazer a seguinte ressalva. Eu tenho o maior respeito profundo pelo que o NIC construiu nesses 20 anos de existência. Eu acho que o trabalho que se fez na construção de uma internet segura, com princípios, com governança, se deve indiscutivelmente ao trabalho impecável do NIC. Quando eu faço alguma sugestão, é para adequar, né, a atividade do NIC à proposta que a gente faz de ampliação da estrutura de governança, com a criação de grupos setoriais e com o objetivo de integrar as pautas do NIC, a atividade do NIC, a essa democratização na estrutura de governança do NIC. E com relação, vou aproveitar aqui e falar depois do Alex. Alex, olha, na minha experiência, eu estou há pouco mais de 3 anos no CGI, e a grande
lição que eu tirei é que, muitas vezes, em assuntos que pareciam impossíveis de se chegar a consenso, e essa é a beleza desse modelo, a gente chegou num consenso. Então, esse processo, a despeito de, aparentemente, né, parecer que nós temos posições muito divergentes, o objetivo, eu tenho certeza de todos aqui, é encontrar o melhor caminho. E no encontro desse melhor caminho é que se conseguem os consensos. E eu acho que nessa sessão de hoje, né, muitos consensos se revelaram. Sem dúvida nenhuma, o documento de recomendação que sair do CGI será um documento, primeiro, preferencialmente de consenso, porque é isso que tem regido a atuação do CGI nesses últimos anos, né? E será motivado indiscutivelmente. E queria reiterar o que a Bia disse, porque ela roubou a minha falinha aqui, a minha extrema homenagem ao pessoal da assessoria e da secretaria e da relatoria, que tornaram viável esse fórum como um todo e essa sessão aqui. E homenagem também ao professor Glaser, que não está aqui hoje, mas que também apoiou intensamente essa iniciativa. Obrigada. Obrigado. Setor empresarial. Meu nome é Egli, eu sou advogada da Kaunert Zalewska Sociedade de Advogadas, sou de São Paulo, e, na verdade, a minha sugestão é com relação aos próximos fóruns da internet. Eu fui proponente de alguns workshops, e, primeiro, eu gostaria de sugerir que, nos próximos fóruns, a banca examinadora dos workshops seja publicada, porque, pelo menos se foi, nem eu e nem vários proponentes tiveram acesso ou recebemos esse tipo de informação. Então, a gente não sabe quem selecionou, né, de cada categoria. Tivemos acesso às observações com relação a vários pontos, notas, mas não qual foi a banca. Segundo, eu notei que, naturalmente, né, pela multissetorialidade do órgão, os 4 setores, no momento do cadastro, de submeter a proposta, haviam apenas 4 categorias, né, a multissetorialidade. Agora, uma pessoa, componente da sociedade civil, que não se adequa nessas 4 categorias, como uma dona de casa, por exemplo, apesar dela não estar representando aqui, quer dizer, ela não estaria no setor empresarial, eu não entendo bem onde ela estaria encaixada, mas ela não poderia submeter uma proposta, porque não haveria essa categoria para ela. E eu entendo que, apesar dela, né, dessa categoria não estar aqui, ela deveria ser levada em consideração para as propostas de workshop. Obrigado. Terceiro setor. Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia, eu sou do Intervozes. Eu venho aqui na frente, na verdade, para falar de uma nota pública que nós, da coalizão Direitos na Rede, né, que é uma coalizão que reúne algumas entidades na luta pela garantia dos direitos da internet, tanto de acesso quanto de uso. Uma nota pública fazendo referência às últimas notícias que saíram na imprensa, que colocaram aí a possível criação de um grupo de trabalho do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, com o Exército, para dar conta aí do monitoramento das chamadas fake news nas eleições de 2018. E nós tivemos aqui no evento, no Fórum de Internet no Brasil, a presença do general Jaime de Queiroz, que reafirmou, né, que existe, de fato, uma articulação aí para a interferência do Exército nesse tema. Então, nós, da coalizão pela garantia dos direitos na rede, gostaríamos, então, de fazer a leitura dessa nota, que nós distribuímos aqui um pouco mais cedo hoje. Queria pedir, inclusive, à mesa, se é possível abrir essa exceção, para que nós vamos dividir em 2 falas. Isso, não é porque, como está de um microfone para o outro, a gente vai ler 2 na sequência, porque acho que em 1 minuto e 30, que é o que me resta, não vai dar tempo de ler. Você não quer esperar ir para o final da fila, aí você começa do começo e você tem 3 minutos. Tudo bem, posso esperar. Ótimo. Então, a gente inverte aí, Tiago. Você passa a ser o primeiro a falar. Bem, eu só queria
esclarecer uma pergunta uma questão que surgiu. Desculpe. Então, desculpe, a culpa foi minha aqui. Eu que não vi ninguém na fila. Comunidade Científica e Tecnológica, por favor. Tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou do LAPIM, Laboratório de Políticas Públicas e Internet da Universidade de Brasília. Eu só queria bater na tecla que todos estão batendo, que é a Lei de Acesso à Informação e a importância da institucionalização da LAI, porque, ainda que se considere que o comitê é multi-stakeholder e a LAI não se aplica integralmente a todos, a gente tem um representante governamental lá. E transparência faz parte do papel do Estado e é inerente a todos os agentes públicos. Aí, nesse aspecto, voltando também na sugestão do streaming, se a gente se decidirem por não disponibilizar streaming, que se faça um transcrito das reuniões e num padrão aberto que seja manipulável para que a sociedade consiga acompanhar, porque informação é ferramenta de controle social, não é só uma coisa a mais. É isso. Obrigado. Tiago, agora sim. Sim, obrigado. Apenas para esclarecer um ponto em relação à comissão de avaliação dos workshops do fórum, essa comissão já está, o nome está disponível no site do fórum. Então, se você for lá em workshops, clicar em comissão, tem lá a lista dos 24 da comissão independente que fizeram a avaliação. É evidente que já detectamos algumas oportunidades aí de aperfeiçoamento do fórum para as próximas edições, e certamente os conselheiros do CGI estão atentos a ela, e essas questões que já foram detectadas, elas serão objeto de um debate e serão aperfeiçoadas. E, por fim, eu queria apenas, nessa minha última intervenção, dizer da importância desse momento aqui. Nós tivemos hoje uma oportunidade, usando as palavras até do professor Peter Knight aqui no corredor, ele disse: esse é o multissetorialismo em prática, né? É o multissetorialismo funcionando em prática. E aí, Alex, eu lhe faço um apelo, porque o multissetorialismo ele implica não na decisão que vai maximizar ou que mais vai atender o interesse setorial ou corporativo de um determinado segmento, mas o interesse, a solução e o consenso multissetorial ela vai refletir exatamente a construção de uma proposta em que todo mundo tem que ceder um pouco e tem que chegar num denominador comum. Eu não tenho dúvidas de que as teles têm interesses legítimos. Não sejamos ingênuos de achar que nenhum de nós aqui não tem nenhum interesse. Todos nós temos interesses. Nós representamos aqui um colegiado de instituições, de corporações, de entidades, de sindicatos, etc. E todos esses têm interesses em pauta. A questão é, se nós quisermos apenas e tão somente chegar numa solução que maximize ao máximo o nosso próprio interesse, a gente não vai conseguir chegar num consenso. Tem muitas contribuições que foram feitas na plataforma online, tanto do CGI quanto do MCTIC, por entidades que não estão hoje presentes aqui, não é? E eu dei exemplo de entidades do setor empresarial, como as plataformas, as OTTs, o pessoal de conteúdo, o pessoal da indústria, enfim, de propriedade intelectual, etc. Então, no final das contas, as vozes que se manifestaram hoje aqui não representam a totalidade dos interesses que já se revelaram, que já se manifestaram, e esses interesses não vão se dissipar magicamente até o final do ano. De modo que eu queria sair desse compromisso de que a gente vai chegar e conseguir construir um consenso no reunião do dia 1º. E, por fim, parabenizar a assessoria e também lembrar a figura do professor Glaser, que infelizmente não pôde vir, mas que tem que ser lembrada. Obrigado. Podemos? Comunidade Científica e Tecnológica, por favor, Sérgio. Sérgio Amadeu, Universidade Federal do ABC. Quero começar muito rapidamente, dizer que eu quero parabenizar os organizadores daqui, a assessoria, aqueles que estão mantendo o CGI vivo, funcionando, o professor Glaser também, e quero parabenizar o Alex, porque está representando um setor importante da economia informacional, e acho que as posições desse setor, que nós respeitamos, mas divergimos, devem ser, sim,
consideradas numa produção de um consenso. Obviamente, é um setor derradeiro, importante, e acho que a postura que vocês tiveram aqui foi uma postura excelente, colaborativa. Eu parabenizo o Sinditele Brasil e todos os seus associados e os demais que contribuíram aqui. Mas eu queria, nesse menos de 2 minutos, trazer uma questão que o Intervozes e a Coalizão de Direitos vai ler, mas eu queria agregar um problema. Nós estamos vivendo no Brasil um período de estados de exceção. Isso aqui é muito grave. É muito grave quando um poder judiciário que deveria julgar um contencioso que vai haver nas eleições, onde partidos em disputa vão criar narrativas, e não é por causa da internet que existem mentiras, fakes ou divergências, ele vai tomar parte numa ação, montou um grupo com a inteligência BIM, com a polícia e com o exército. Isso é muito grave, porque esses órgãos, eles não são neutros, eles são operados por pessoas que têm opiniões. E o que nós devemos fazer diante disso? Nós devemos garantir que as eleições ocorram num clima de disputa democrática. O CGI, ele já discutiu na última reunião que ele deveria interferir nesse processo colocando um manual ou uma proposta de boas práticas. Agora, nós não devemos aceitar que nem a polícia, nem o exército, muito menos a agência de inteligência, defina o que é verdade e o que é mentira na internet. Se nós aceitarmos isso, estaremos conduzindo uma democracia para um processo onde o Estado vai dizer o que pode ser dito ou não numa disputa democrática. Isso é inaceitável e isso é fundamental que a gente tire uma moção aqui, que pode ser essa, não importa, mas em defesa da internet livre, democrática, sem censura, e um apelo para que as disputas ocorram dentro de critérios corretos. Obrigado. Obrigado. Bom, tem 3 minutos. Vamos lá. Terceiro setor. Bom, complementando, então, vou fazer a leitura da nota, complementando um pouco a fala do Sérgio. Acho que é importante fazer a leitura dessa nota aqui neste evento, né, justamente porque existe uma agenda colocada para o CGI, né, e é isso que a gente está colocando aqui na nota. Para além da crítica, né, à participação do Exército, a gente também propõe, né, que o CGI, então, seja o ator a ser convidado a participar, né, desta agenda. Então, a Coalizão Direitos na Rede, articulação que reúne dezenas de entidades da sociedade civil, organizações de defesa do consumidor, pesquisadores e ativistas, vem, por meio desta nota, manifestar sua preocupação com essa movimentação e apontar a necessidade de recolocar a discussão sobre o tema em outro patamar, em que, pese as notícias falsas serem um fenômeno nocivo para a democracia e para o direito de acesso à informação e que precisa ser combatido, inclusive no contexto de possíveis influências em processos eleitorais, atribuir ao Exército e às forças de segurança a tarefa de monitorar conteúdos na internet é uma medida inadequada e que traz sérios riscos à liberdade de expressão dos usuários. As Forças Armadas não podem monopolizar o controle da veracidade dos fatos porque, 1, não possuem essa competência constitucional. 2, não têm as condições técnicas para isso. 3, não detêm o conhecimento para distinguir fake news. 4, não são neutras na política. Para piorar, essas instituições deixaram violentas e profundas marcas na história recente do país ao promoverem o cerceamento da liberdade de expressão e de manifestação dos brasileiros durante a ditadura civil-militar. O monitoramento, sem uma base legal neste sentido, já é uma violação da privacidade, direito garantido constitucionalmente e em leis específicas, e da proteção dos dados pessoais, princípio assegurado no Marco Civil da Internet, Lei 12.485 de 2014. Mais grave, a análise da ação de milhões de brasileiros com a possibilidade de acessos a dados eleitorais coloca a população brasileira como objeto de vigilância pelas Forças Armadas e pelo Sistema Nacional de Inteligência, algo incompatível com o regime democrático. A preocupação com notícias falsas
termo que, aliás, carece de melhor definição e cuja indefinição pode, em eventuais fiscalizações, abrir espaço para toda uma sorte de abusos, no contexto eleitoral, deve se transformar em objeto de discussão junto à sociedade e as estratégias e recomendações produzidas a partir desta reflexão devem ser adotadas pelo ecossistema institucional e regulatório próprio da internet no país, que tem no Comitê Gestor da Internet no Brasil seu principal órgão. Ademais, o Comitê Gestor da Internet é composto por múltiplos setores que poderão contribuir com diferentes perspectivas para a construção. Obrigado. Um minutinho só, Parágio. Cedo a minha vez. Eu cedo a minha vez para ele terminar. Então, o terceiro setor pode se manifestar. Só para finalizar, Alex, são mais 2 parágrafos. Mesmo uma eventual preocupação com riscos à soberania nacional por possíveis influências estrangeiras no processo eleitoral, como a gente está vendo em debate nos Estados Unidos, por exemplo, não pode ser tratada com a designação de um papel de monitoramento às Forças Armadas nessa esfera. A ideologia da ameaça do inimigo externo não justifica a violação de liberdades e garantias dos cidadãos. A prevenção e o tratamento desse problema devem se dar no âmbito do ecossistema institucional e regulatório próprio do setor. Neste sentido, a Coalizão Direitos na Rede, 1, alerta a sociedade e as instituições envolvidas na discussão para esse problema, 2, coloca a inadequação da solução noticiada e 3, propõe aos órgãos relacionados ao processo eleitoral e ao campo da internet a abertura do debate com a população brasileira e com todos os segmentos, dos usuários à classe política. A mitigação dos problemas decorrentes da circulação de notícias falsas deve ser buscada pelo conjunto da sociedade e não relegada às Forças Armadas por um pequeno grupo de senhores com significativo poder na República. Problemas e disfunções fazem parte do regime democrático, mas não podem justificar medidas que violem as liberdades e garantias ou descaracterizem a internet livre. Então, já foi dito aqui pelo Serginho, já foi colocado por outras pessoas. Esse tema é um tema que ganhou visibilidade no mundo inteiro. E cada vez mais há uma preocupação, porque a partir do momento em que a gente tem práticas nocivas nos processos eleitorais e na democracia como um todo, isso precisa ser discutido. O próprio fenômeno é polêmico. Há quem diga que esse termo é inadequado, que a gente precisa tratar, inclusive diferenciando fenômenos que são diferentes, manipulação, desinformação e outros. Para além disso, pensar as medidas é muito complexo, porque exige um sopesamento de direitos, do direito à liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, combate de discurso de ódios, combate de calúnia e difamação. É por isso, por toda essa complexidade, por todos os riscos relacionados a esse debate, que o mínimo é que nenhuma força de segurança ou agência de inteligência entre nessa discussão e que o CGI, como órgão central do nosso ecossistema regulatório, possa puxar esse debate para que a gente possa pensar essas soluções, uma vez que nenhuma instituição em nenhum país do mundo conseguiu produzir soluções acabadas, e esse debate, pela dificuldade que ele tem e pela especificidade da democracia brasileira na situação em que a gente se encontra, precisa ser feito da forma mais democrática possível. Obrigado. Obrigado. Empresarial. Eduardo Parágio, Abranet, e podem ficar tranquilos que a Abranet, com certeza, apoiará qualquer cerceamento da liberdade de expressão, apoiará qualquer iniciativa que seja contra a questão de manter a liberdade de expressão. Os meus constituintes também todos estão alinhados a isso, e vocês sabem efetivamente que nós, no Congresso, temos lutado bastante contra N projetos de lei que aparentemente parece ser uma coisa interessante, é legal, mas no final das contas pode cair nisso. Brigamos imensamente no Marco Civil contra retirada de conteúdo sem ordem judicial. Então, assim, sobre esse tema específico, falando de transparência, pode ter certeza que eu e outros conselheiros aqui vamos levar o tema para o comitê para ver de que forma que a gente pode colaborar e buscar um entendimento nisso. Tá? Só para finalizar, queria colocar para vocês que todos aproveitaram para fazer agradecimentos. Eu gostaria de fazer um agradecimento a todos aqui, porque o debate foi muito produtivo, muito importante, apesar de nós termos trazido uma proposta
aqui para o plenário, para a discussão. Vi que muitos apoiaram, gostaram da ideia e, evidentemente, a gente recebeu muitas contribuições aqui que vão nos ajudar a melhorar essa questão e chegar numa proposta que seja de interesse de todos e que atenda todos os anseios aí. Todos fizeram uma menção ao professor Glass, infelizmente ele não pôde vir, sempre está participando dos fóruns, e acho que vale uma salva de palmas para o professor Glaser aqui, que sempre está colaborando com a gente nos fóruns. Queria parabenizar a assessoria, as coordenações das mesas e a todos mesmo, que foi muito produtivo e muito legal o fórum. Podem contar com a gente com relação a esse tema do TSE. Só vou lembrar uma coisa, toda eleição é uma confusão, toda. A questão da internet e eleição é um negócio que esse verbo não conjuga. É complicadíssima essa situação. E, assim, qualquer remoção, para nós, aí eu estou falando nós como provedores de aplicação e conteúdos ou coisa desse tipo, é muito sensível e é muito complicado. Então, vamos ficar atentos mesmo, porque esse negócio pode gerar muitos problemas para todos nós. Obrigado. Bom, gente, a gente está meio em cima do laço, faltam 8 minutos para as 6. Eu ainda tenho que passar a palavra para o Carlinhos Secone, que ele vai fazer alguma apresentação de alguns números aqui com relação ao evento. Então, eu vou pedir, então, que o pessoal seja breve nessas últimas manifestações e vou passar a palavra para a comunidade científica e tecnológica, por favor. Meu nome é Priscila, eu sou do Instituto Federal de Alagoas e eu queria só fazer uma colocação sobre a questão dos dados abertos e da importância disso para o CGI, né? A gente foi colocado aqui a questão do envolvimento do TSE com o Exército, deles tratar essa questão de fake news nas eleições, e, com certeza, isso vai ser pauta de reunião de CGI. Então, a gente pega as atas da reunião, está lá em um formato que não é processável por máquina, um PDF, difícil. Se alguém quiser fazer uma análise histórica dos debates que foram feitos na reunião do CGI, a pessoa vai ter que pegar e ler todas as atas para fazer uma análise. Uma segunda pessoa que apareça vai pegar, ler todas as atas para fazer uma análise. Então, a importância de você ter dados abertos que podem ser processados por máquina, até para que o CGI, daqui a alguns anos, possa fazer uma análise daquilo que foi feito, das melhorias que foram alcançadas, se as atitudes tomadas pelo CGI tiveram algum impacto na sociedade. Para tudo isso, essa análise histórica bem feita, é necessário dados abertos que possam ser processados por máquinas. Então, assim, só reiterar nesse assunto, o pessoal estava falando aqui muito além do streaming, e isso é verdade. Assim, se a gente quiser ter uma rede forte de pesquisa em governança da internet aqui no Brasil, a gente precisa desses dados do CGI de forma que a gente possa que eles possam ser bem utilizados. E, para isso, volto a dizer, imprescindível que, o quanto antes, todos esses dados sejam disponibilizados, processados por máquina. É isso. Obrigado. Eu gostaria apenas de fazer um comunicado de que a assessoria me explicou que parece que esses dados já estão disponíveis em formato HTML no site Exatas, né? Então, e qualquer dúvida, o pessoal está ali, no coisa, pode dirimir as dúvidas com relação à disponibilidade dos dados. Mais uma manifestação da comunidade científica e tecnológica, por favor. Boa tarde, Fabrício Solanha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma contribuição aqui que tem relação com o assunto mais comentado aqui, em relação às transparências nas reuniões, e eu tenho certeza que todos os pesquisadores que estão aqui e a comunidade científica tecnológica concorda que é, na verdade, uma melhor tipificação das necessidades e do que a gente defende. Na verdade, as atas, o que nós chamamos de atas hoje das reuniões do CGI, elas precisam ser entendidas como transcrições, né? As atas são os assuntos que foram tratados e os encaminhamentos. Além do streaming, já que essa é a hashtag, nós precisamos das transcrições literais das reuniões, que permitirão nós analisarmos por texto, por máquinas, e, além das transcrições e do streaming, também que haja disponibilização dos vídeos e dos áudios gravados dessas reuniões, para que, posteriormente,
pesquisadores possam recuperar esses dados e assim fazerem análise, para que a gente não faça uma migração tão somente de uma ata completa, como nós temos hoje, para simplesmente a transmissão, para que atentemos ao fato que tenhamos que ter transcrições das reuniões e a disponibilização de vídeo e áudio dessas mesmas reuniões. Obrigado. Obrigado. Bom, temos tempo para mais. Doutor Marcos, vai fazer uma manifestação também? Tá bom, então, são os dois últimos, então, antes de eu passar a palavra para o Carlinhos. Comunidade Científica e Tecnológica, por favor. Boa tarde, Tiago Novaes, pesquisador, Universidade Federal Fluminense. É um comentário bastante rápido a respeito de uma questão que eu imaginei que fosse surgir ao decorrer e não surgiu, que é a questão da acessibilidade, sobretudo aqui do Fórum de Internet do Brasil, que além dos vídeos serem disponibilizados, das transcrições, que seja disponibilizado também com libras, né? Me surpreende que um fórum desse tamanho a gente não tenha as libras aqui ocorrendo. Outra coisa é que a gente tenha o cuidado de oferecer comida também para vegetarianos, né, para pessoas que não comem carne. E, enfim, pequenos detalhes, que o suco não venha todo ele com açúcar, que a gente tem a opção de tomar suco sem açúcar. Enfim, pequenos detalhes que fazem com que a gente respeite a diversidade das pessoas, dos comportamentos. E, enfim, sentir falta das libras, da transcrição e desse cuidado aí com as pessoas que não se alimentam de carne nem gostam de açúcar. Obrigado. Vamos para a última manifestação, então. Por favor, professor. Parece que eu vou encerrar, né? Marcos Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ, Comunidade Científica e Tecnológica, membro do CGI, além de agradecer a assessoria, agradecer ao professor Glass, como todo mundo já agradeceu, cumprimentar todos que estiveram aqui presentes, participando desse debate. Eu disse que não ia falar há muito tempo, e eu quero só deixar uma minhoca na cabeça de todo mundo. Não dá para falar hoje de internet sem falar das plataformas comerciais, sem falar de Facebook, Google, Netflix, WhatsApp, com todas as polêmicas, e a sensação que me deixou aqui, todos os dias que nós tivemos, sobretudo este fórum, é que essas potências econômicas e políticas nos ignoraram solenemente. Obrigado, professor. Carlinhos, por gentileza. Alô? Oi. Obrigado, Alex. Só para passar os números de participantes aqui do fórum e da audiência. Então, de 603 inscritos no 7º Fórum da Internet no Brasil, nós tivemos presentes, durante todo o período, 409 participantes. Com a seguinte distribuição, rapidamente: 165 da comunidade científica e tecnológica, 74 do setor empresarial, 68 do setor governamental e 101 do terceiro setor. Também a distribuição que são muitos papéis aqui, só um minutinho. Por região, 37 participantes da região Nordeste, 8 participantes da região Norte, 48 participantes da região Centro-Oeste, 20 da região Sul, 2 estrangeiros, 5 não informaram a região, e da região Sudeste, 289 participantes, sendo que do Rio de Janeiro, 175 participantes. 175 mulheres, 181 homens, 50 pessoas não informaram o gênero, e tivemos ainda 3 indicações, que são a seguinte: uma feminina trans, um não binário e um queer. E, por fim, Alex e demais da mesa, por idade, nós tivemos 70 de até 25 anos, 115 de 26 a 35, 85 de 36 a 45,
47 participantes de 46 a 55 anos, 31 de 58 a 65 e 15 com mais de 66 anos. 46 pessoas não informaram a idade. Esta é o relatório. Obrigado, Carlinhos. Zé Luiz, alguma mensagem final? Tiago, alguma mensagem final? Apenas para parabenizar a todos, foram vocês que fizeram desse fórum um sucesso, pelos workshops que vocês propuseram, pelo entusiasmo e pelo engajamento nas discussões, pela franqueza do debate, pela participação, pelo espírito construtivo e se eu pudesse fazer um destaque especial, eu gostaria de fazer um destaque, pedir uma salva de palmas para esse grupo de jovens que veio até aqui. Eles vieram de vários estados do país: Itabaiana, Brasília, Parnamirim, Uberlândia, Belo Horizonte, Recife, Anápolis, Natal, São Luís, Ribeirão Preto, Taboão da Serra, Rio Branco, no Acre, Erechim, Vitória, Sobral, no Ceará, Alagoas, Campo Grande. Eles vieram... E vieram não só marcar presença, mas vieram também nos dar lições e nos mostrar caminhos. Foram eles que, por iniciativa própria, nos brindaram aqui com indicadores que nem mesmo o CGI foi capaz de produzir nesses 21 anos. Parabéns, continuem empenhados e continuem participando desse processo e desse modelo de governança participativo e inclusivo. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, com isso, a gente encerra a audiência. Lembro a todos que a consulta pública vai até o dia 19, né? Então, todos estão convidados a contribuir, né? E depois vamos aguardar os resultados do documento. Bom, obrigado a todos e um bom final de semana e um bom regresso para aqueles que voltam para os seus estados. Um grande abraço.